Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Palavras de Vida Eterna, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nosso tema de hoje é a mensagem 169, cujo título é Testemunho Doméstico. Nós sabemos, não é? Que é o nosso mais desafiador testemunho, não é? E as palavras destacadas por Emmanuel são de Paulo de Tarso escrevendo sua carta aos Gálatas. No capítulo 6, no versículo 10, nos diz Paulo: Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Muito bem. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer sobre as palavras de Paulo, que vamos repetir. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, e o que é isto, não é? Primeiro, enquanto estivermos juntos na encarnação. Isso é importante, porque agora aquela pessoa está ali. Amanhã nós não sabemos se estará. Agora nós estamos aqui. Amanhã não sabemos se estaremos. Então, nós nunca sabemos até onde vai esse enquanto, porque nós não temos os nossos planejamentos reencarnatórios à mão, não é? Então, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aí a gente vai pensar assim, mas espera aí, ele está falando de testemunho doméstico, mas ali ele está falando de família da fé. Mas ele não falou fé religiosa, falou? Vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensíveis, afáveis e devotados junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significado mais profundo. É que entre os nossos domésticos estão particularmente os laços de existências passadas, muitos deles reclamando reajuste e limpeza. Limpeza, não é? Limpeza nas relações. E limpeza dentro de nós também, não é? Para que as relações melhorem. Não existem milagres, existe resultado de trabalho. Na equipe dos familiares do dia a dia, formam comumente aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, do passado, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Isso por força dos nossos compromissos do passado. E ele continua: sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. É aquilo que às vezes a gente escuta, não é? Ah, mas fulano é tão fofinho. Ah, é? Aquela pessoa que convive com o fofinho. Ah, é fofinho? Ah, então leva lá para sua casa. Fica lá com o fofinho 2 meses, depois a gente conversa. Né? Por quê? Só conhece mesmo quem convive, não é? Num
num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Ou seja, o verniz social nos garante, se soubermos manter o verniz, uma aparência que muitas vezes na rotina, no dia a dia, o verniz, né, acaba ali sendo raspado ou gasto, e muitas vezes mantemos a pose o dia inteiro e se não tomarmos atenção e mantivermos a vigilância, chegamos em casa e estressamos tudo. Mas está acontecendo alguma coisa dentro de casa? Não, às vezes aconteceu lá fora. Mas lá fora eu tive que manter o verniz. Aí a intimidade favorece que eu tire o verniz. Quer saber? Aqui todo mundo, estamos juntos, né? Todo mundo. E aí começam os desgastes a relações valiosíssimas, que são essas, desse ambiente mais íntimo da nossa vida. Então, o nosso Emmanuel continua. Diante dos amigos que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal, nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Olha que termo fantástico de Emmanuel. Nossas virtudes de superfície. Que são essas virtudes da aparência, quando estamos ali no verniz social das atividades passageiras, sociais. Examinemos, contudo, nos diz um amigo espiritual, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Aí sim será uma virtude de profundidade, não é? E não mais uma virtude de superfície, esse esforço. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as assim. Já vimos isso. Quem nos conhece os pontos fracos. Não nos iludamos. Não nos iludamos. Conclui Emmanuel, então. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já somos bons, fazendo o bem a cavaleiro de todos os embaraços, ou seja, mesmo diante de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Porque exatamente entre esses companheiros mais próximos e nós a eles, é que estão, às vezes, situações que vieram para cá serem resolvidas, harmonizadas. Então, existem muitas cobranças da parte dos que convivem conosco e também da nossa parte. Quando é da nossa parte, nós podemos responder, mas não podemos exigir da parte do outro, porque o outro vai nos exigir o quê? Mudanças. Olha, você me deve, e a única forma de eu superar isso é eu ver que você mudou. Então, estamos aí com esse desafio à frente, de harmonizar as nossas relações. Mas eu não sei, eu não me lembro de nada. A gente não precisa lembrar. É só a gente perceber o que está acontecendo no nosso lar. E não é na colônia, não. É na nossa casa, com os nossos familiares próximos, com quem convivemos diariamente. Vamos vendo que ali existe alguma coisa que não está bem resolvida, ali uma animosidade, aparentemente, baseada em quê? Não sei como surgiu isso. Ali um setor de cobrança que a pessoa parece que nunca está satisfeita, ali um ingrato compulsivo. E de onde vem isso? Se não existe razão nesta vida, tem que estar numa outra. Independente do que, o que gerou isso? Não interessa, está havendo dificuldade? Esforcemo-nos
em harmonizar, esforcemos-nos em equilibrar, mantermos-nos no equilíbrio e assim não atiçar, vamos dizer assim, o cobrador que muitas vezes vive no outro. E se ele viver em nós? Aí temos mais condições ainda de mantermos o cobrador, que, fulano me deve. Pode acontecer conosco, nós sermos o credor e o outro nosso devedor. Mas e aí? Da mesma forma, a vida está nos colocando juntos. E então o outro vai ter que mudar, vai ter que resolver. Sim, eu vou entender que isso não necessariamente vai acontecer porque eu quero. Então eu não vou perdoar. Não, eu vou me esforçar em perdoar. Mas o outro não faz isso, mas eu escolhi seguir Jesus. Não é fácil seguir Jesus, não. Não. Perdoar 70 vezes, 7 vezes. Pedro ainda perguntou, quantas vezes devemos perdoar, Senhor? 7 vezes? Jesus, né? Jesus deve ter deixado a cara de Pedro assim totalmente desconcertada. Não, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, cada coisa, isso dá 490 perdões de apenas uma situação. Então, quando a gente diz assim, chega, já te perdoei 100 vezes. Opa, ainda faltam 390. Só daquilo ali. Isso mostra, né? Quando chegar no 490, aí eu já não estou mais contando. Aí a gente já falou assim, olha, isso não tem nada a ver comigo, é do outro mesmo. Não sou eu, é o outro que não está bem mesmo. E aí ele vai ter que se resolver numa hora lá. Mas isso já não me diz respeito. Isso já é uma coisa dele com ele mesmo. E a gente se liberta, porque é isso que o perdão faz, não é? Nos liberta. E vamos seguindo. E o outro vai ter que se resolver numa hora lá em que ele achar que deve se resolver. E isso não é mais conosco. Por isso é que Jesus coloca lá, então quer dizer que eu vou perdoar 490 vezes e depois acabou, não preciso mais perdoar. Só que a gente, quando chegar lá, já nem só, e perdoa o quê? Vou perdoar o quê que essa pessoa está fazendo? Mas essa pessoa não está fazendo comigo, ela está fazendo com ela mesma. Até lá a gente tem uma outra compreensão de tudo. Ai, Jesus, não é? Graças a Deus ele esteve aqui junto a nós. E terminamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos, se já somos bons, fazendo bem a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Testemunho doméstico. Muito bem, então vamos orar. Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, pela bênção do Teu Evangelho em nossas vidas. Senhor, as situações e os desafios se tornam menos difíceis. Ajuda-nos a estarmos atentos, nos lembrando das Tuas lições e acalmando e desacelerando os nossos impulsos. Ajuda-nos a nos lembrarmos da prece, Senhor. Abençoa, Jesus, o nosso anjo guardião. Os nossos lares, lá ou aqui, os lares em que estamos, em que sabemos que muitas vezes é onde iremos encontrar grandes amores e afetos, mas também aqueles que as nossas escolhas ou a do outro criaram dificuldades profundas entre nós. Ajuda-nos a estarmos atentos a harmonizar nesse aprendizado do amor que o Senhor nos trouxe. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, Senhor Jesus,
em especial aqueles que estejam neste momento em sofrimento, aonde quer que se encontrem, os doentes nos hospitais, aqueles que se encontram em situação de rua, aqueles que estão pensando em dar cabo da própria vida, os que chegam na espiritualidade através do suicídio, tão profundamente infelizes. Abençoa-os, Senhor. Abençoa os nossos irmãos desviados da luz, para que em seus corações possam sentir o tanto de vibrações que descem a seu favor das regiões mais altas. Que as tuas bênçãos de paz, de amor e luz, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.